converso com alguém e pergunto se a pessoa já nasceu de novo ou se ela crê em Jesus, normalmente a resposta que elas me dão é que sim, que elas creem em Jesus e que elas já nasceram de novo, né? Mas quando eu pergunto o porquê disso, por que elas precisam nascer de novo, ou por que elas precisam crer em Jesus, a maioria não sabe me responder, né? Elas dizem que creem em Jesus porque Jesus é uma força maior, Deus é uma força maior, ou então dizem que creem em Jesus como Salvador. Aí eu falo, mas ele é Salvador por quê? Por que você precisa de uma salvação? E a pessoa não sabe responder, né? A gente parece que desde criancinha aí é ensinado a crer em Jesus, né? Mas não é ensinado por que a gente precisa dele, né? A gente desde criancinha aí, talvez até como uma tradição ou uma religiosidade, a gente é ensinado aí a orar para o Papai do Céu antes da comida, né? À noite aí a gente agradece aí a Deus por tudo, né? A gente é ensinado a crer em Jesus, mas por quê? Por que eu fui ensinada desde criancinha a crer em Jesus? Beleza, eu fui criada aí, fui crescendo crendo em Jesus, mas sem saber o porquê que eu precisava dele, né? E a Bíblia fala por que a gente precisa de Jesus, né? Deus tinha um propósito quando Deus enviou Jesus. Deus não enviou Jesus por enviar. Ele tinha um propósito, né? Então a gente tem que, quando crê em Jesus, a gente tem que entender qual é esse propósito. A gente tem que entender o porquê que eu preciso de Jesus. E não somente, eu creio. Eu creio nele por causa disso. E eu quero falar hoje sobre isso, sobre o porquê a gente precisa de Jesus, né? Qual o intuito de Deus enviar Jesus? Por que a gente precisa dele, né? A Bíblia fala que Deus criou o homem para o homem andar à semelhança e alcançar a imagem. E isso eu já escutei muito, né? Das pessoas comentando, não, porque o homem é a imagem e semelhança de Deus, eu sou a imagem de Deus. Não é bem por aí, né? Deus, quando criou o homem, ele criou o homem sim, para ser a imagem, para andar à semelhança e alcançar a imagem, né? De tanto andar à semelhança, ele vai acabar ficando igual, né? Então, de tanto andar à semelhança, ele vai refletir a imagem de Deus, né? Mas quando Deus criou isso, quando Deus criou o homem com esse propósito, ele deu uma ordem também para esse homem, né? Que era que o homem não podia comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deu uma ordem e avisou a consequência desse homem desobedecer essa ordem. Ele falou que se o homem desobedecesse essa ordem, né? Ele falou que certamente ele morreria. O homem, ele vai, come desse fruto e o que acontece com ele? Morre. Mas esse homem, ele não cai duro ali naquele mesmo instante, né? Essa morte que ele tem, que Deus falou que ia acontecer, é uma morte espiritual. Esse homem, ele é afastado de Deus, ele é expulso do jardim, né? E quem é expulso não tem como andar à semelhança, né? Como é que eu vou ser igualzinho a você se eu não conheço você, eu não estou perto de você, né? Pra gente andar ali, ser semelhante mesmo, a gente tem que conhecer, a gente tem que estar perto, a gente tem que estar próximo, né? Não tem como eu afastado, expulso de algum lugar, andar à semelhança, né? E foi isso que aconteceu com esse homem, né? A Bíblia fala que esse homem aí morreu espiritualmente e que assim como esse homem morreu, todos nós nascemos à semelhança desse homem, porque em Gênesis 5 diz que esse homem gerou filhos e filhas à sua imagem e semelhança, né? Então, nós fomos gerados aqui à imagem e semelhança de Adão, e não mais a imagem e semelhança de Deus, né? Então, nós nascemos aqui, qual era a condição de Adão? A condição de Adão era morto espiritualmente, afastado de Deus. Esse homem não tinha como se achegar a Deus, né? Então, assim como esse homem não tinha como se achegar a Deus, nós também nascemos na mesma condição, mortos espiritualmente sem ter como nos achegar a Deus. Por isso que veio Jesus, né? Vamos lá ler em Romanos 5, diz assim, Romanos 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ou seja, a morte ela foi passando para todos nós pecamos, né? Não tem ninguém aqui que seja indesculpável, né? Todos nós pecamos, todos nós nascemos com essa natureza humana, né? Essa natureza aí morta, que não faz a vontade de Deus, não tem como agradar a Deus. Todos nós nascemos com essa semelhança, então todos nós pecamos, todos nós nascemos à semelhança de Adão, né? Em 1 Coríntios diz, deixa eu abrir aqui, 1
Em 1 Coríntios 15, 47, fala assim, ó: o primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais também os demais serão terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. Então, assim como o primeiro homem foi terreno, Adão, tais também os demais homens, né? Nós também somos terrenos. E assim como Jesus, né, o outro homem, né, que foi Jesus, enviado por Deus, é celestial, nós também temos como sermos celestiais, né? Mas para isso nós precisamos dele. Nós não temos como sair dessa nossa condição terrena se não for através de Cristo, né? Nós nascemos aqui terrenos, né? Nós nascemos aqui pecadores, porque o pecado provém de Adão, mas ele passou a todos nós, né? Todos nós pecamos. Então, o plano de Deus mudou para o homem, né? E agora, né? Deus criou o homem para o homem andar à semelhança e alcançar a imagem, mas não conseguiu isso em Adão, porque Adão pecou, Adão desobedeceu a ordem dele. Essa desobediência aí, né, esse pecado passou a todos os homens, né? Todos os homens nascem aqui nessa condição de morto. E aí, e o propósito de Deus? Né? O propósito de Deus não morreu, né? O propósito de Deus se concretiza em Jesus, né? Jesus dá aí em Cristo, né? Deus dá em Jesus, veio a justiça, em Jesus veio a justiça, né, para a humanidade, para que a gente, crendo nele, nós tenhamos como nos achegar a Deus, né? Jesus fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, nessa frase tem muita coisa, né? Porque primeiro que ele fala que ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então isso já mostra que a gente não nasce aqui filho de Deus, porque se a gente nascesse filho de Deus, eu não precisaria de Jesus, né? Se a gente nascesse aqui filho de Deus, ele fala: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Eu não preciso de Jesus, eu já sou filha de Deus, né? Mas não é isso. Se ninguém se chega ao Pai se não for através de Jesus, é porque a gente precisa de alguém que nos reconcilie a Deus, que a gente tá numa condição aí de afastado de Deus, né? Então, o homem aqui, ele anda aqui de acordo com o seu coração, e o seu coração, a Bíblia diz que o coração do homem é corrupto. O coração do homem não tem como agradar a Deus, né? Muita gente que eu converso fala assim: não, mas eu sou uma pessoa boa, eu faço aqui a vontade de Deus. Mas qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é eu fazer o bem, eu sigo meu coração. Aí eu falo: pô, mas o seu coração é uma coisa, meu coração é outro, o coração do meu vizinho é outro, né? Cada um tem um coração aí diferente, né? Então, como é que a gente vai saber, se a gente sendo guiado pelo nosso próprio coração, se a gente está fazendo a vontade de Deus? Porque eu julgo que uma coisa é boa, e talvez você julgue que essa mesma coisa que eu acho boa, você julgue ruim. Então, eu faço de um jeito, você faz do outro, e é assim, cada um faz do seu jeito, tá todo mundo agradando a Deus? Não é, né? A Bíblia fala que todos os desígnios do coração do homem são continuamente maus. Isso está lá em Gênesis 6, né? Então, todos os desígnios do coração do homem são continuamente maus, ou seja, tudo que a gente queira fazer, que venha da nossa própria... não, eu sei que fazendo isso eu vou agradar a Deus. E você tirou isso da sua cabeça, do seu coração? Não é assim, né? Quando você obedece seu pai ou sua mãe, quando você era criança, ou qualquer pessoa que você tenha como autoridade na sua vida, né? Você sabia que você tinha que obedecer e que agradar a ele como? Com certeza porque você foi ensinado, né? Não bota o dedo na tomada, não, você tem que estudar para passar de ano, ou qualquer outra ordem que você tenha recebido, que você tenha tido que cumprir, você sabia disso porque você foi ensinado, você recebia até disciplina ali no caso daquela coisa ali específica, né? E com Deus é a mesma coisa. Deus também mostra o que agrada a ele e o que não agrada a ele. Você não nasce sabendo. Você nasce sabendo das coisas terrenas aqui? Você nasce sabendo matemática, você nasce sabendo educação, você nasce sabendo política, você nasce sabendo alguma coisa? A gente não nasce sabendo de nada, a gente tem que aprender tudo. Por que com as coisas de Deus a gente acha que a gente nasce sabendo de tudo? Que o nosso coração vai guiar a gente? Porque se a gente acha isso, a gente está sendo prepotente. A gente está dizendo: Jesus, eu não preciso de você. Essa palavra que você deixou, não preciso disso. Eu já nasci sabendo, meu coração me guia aí, né? Mas a Bíblia fala que quem guia é o Espírito de Deus, não é o nosso coração, né? Então, é isso. Todos os desejos do coração do homem, por mais que você pense que você esteja querendo, o seu desejo seja fazer o bem, você esteja querendo fazer o bem,
Não é isso que Deus quer, né? A gente tem que conhecer a vontade dele para andar aqui fazendo a vontade dele, saber o que agrada a ele, assim como a gente fazia com os nossos pais, né? Tinha muita coisa com meu pai, assim, que só, na verdade, mais minha mãe, só dela me olhar assim, eu já ficava com medo, já sabia que eu estava fazendo alguma besteira, né? Então, por que com nossos pais são assim e com Deus não vai ser assim? Né? A gente tem que conhecer o que agrada a Deus e o que desagrada a ele. E isso é só a gente entendendo, crendo aí na palavra, né? E para isso, a gente precisa de Jesus. A gente não tem como se achegar a Deus, porque a Bíblia fala que a gente estava numa condição de inimigo de Deus, aquele que faz o contrário à vontade dele. Lá em Romanos, no 5 mesmo, no versículo 9, fala assim, ó: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Né? Então fala que a gente, quando estava na condição de inimigo, nós fomos reconciliados através da morte de seu Filho. Né? Então, quer dizer que eu era inimiga de Deus antes de crer em Jesus? Eu era inimiga? Você era inimiga. Por que você era inimiga? Porque você vivia aqui fazendo o contrário da vontade dele. Né? Eu vivia aqui fazendo o contrário da vontade de Deus. Eu não tinha como fazer a vontade de Deus porque eu estava morta espiritualmente. Né? Em João 3, Jesus tem uma conversa com Nicodemos, e Nicodemos fala que Jesus fala que a gente precisa nascer de novo para ver o reino. Né? O que é isso? Nascer de novo para ver o reino? Para ver as coisas de Deus, entender das coisas espirituais, a gente precisa nascer de novo. Nicodemos não entende nada do que Jesus está falando e pergunta assim: mas Jesus, mas mestre, como é que eu vou entrar no ventre da minha mãe já sendo velho e nascer outra vez? Aí ele fala: Nicodemos, não é nada disso. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Né? Então Jesus faz uma separação disso. Né? Quem nasce da carne é terreno, assim como a gente viu. Né? Nasce da carne é um nascimento terreno, um nascimento carne e osso, todos nós nascemos na mesma condição. Mas o espiritual é diferente. Quem nasce do Espírito precisa crer em Jesus. A Bíblia fala que quando a gente crê em Jesus, a gente sai dessa condição de morte para a vida e passa a ter vida com Ele. Né? Assim a gente passa a conseguir ver as coisas de Deus, a gente passa a ver o reino, né? Depois que a gente nasce de novo. Então, para a gente ver o reino, para a gente entender das coisas espirituais, para a gente entender qual é a vontade de Deus, né? A gente precisa ter o Espírito vivo de Deus em nós, porque o nosso Espírito estava morto. Né? Então, quando a gente crê, a Bíblia fala que o Espírito de Deus passa a habitar em nós. Então, um dia, esse Espírito que era morto, ele passa a ter vida. Só assim, só crendo em Jesus que a gente tem essa condição. Né? E aí, sim, a gente tem condições de começar a entender qual é a vontade de Deus, de aprender, de entender e obedecer qual é a vontade de Deus, só através do Espírito Santo. Né? A Bíblia também fala que isso, como é que a gente faz isso? Né? A gente faz isso... esse nascer de novo. Como é que eu faço para nascer de novo então? Beleza, eu entendi tudo isso que você está falando, mas como é que eu faço esse nascer de novo? Eu vou aonde? Eu dou dinheiro para quem? Eu faço o quê? Né? Qual igreja que eu preciso ir? Não precisa de nada disso não, sabe por quê? Porque a Bíblia fala que isso é de graça, né? Isso não precisa, é independente de religião, é independente do lugar onde você esteja, é independente se você é rico ou se você é pobre, né? É independente se você tem alguma coisa a oferecer ou não tem, porque para Deus a gente não tem nada para oferecer. A nossa natureza é muito ruim e nada que vem de nós tem como agradar a Deus. É só a gente obedecendo que a gente consegue agradar a Deus, né? Então em Efésios 2 diz assim, ó, deixa eu abrir aqui. Em Efésios 2, no versículo 8, fala assim, ó: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom gratuito de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, os quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, pela graça sois salvos. Graça é favor imerecido, né? Então, pela graça de Deus, nós somos salvos, mediante a fé, né? Isso não vem de nós, né? Não é obra nenhuma que a gente tem que fazer, porque senão eu ia ter do que me gloriar, né? Eu fui, sei lá, fiz alguma coisa aí, e aí isso que eu fiz é que me trouxe a salvação, né? Como se eu estivesse comprando a minha salvação com alguma obra boa, né? E
não, eu não estou comprando a minha salvação como algo bom, né? A fé, a salvação é mediante a fé. A gente precisa crer em Jesus para ser reconciliado com Deus. E isso é gratuito, isso não vem de mim. Isso é um dom gratuito de Deus. Se eu dependesse de alguma coisa que eu faça para merecer que um justo morresse por mim na cruz, ninguém aqui no mundo, né? Nem do que se acha mais bonzinho, do que se acha pior, nenhum deles merece que um justo morresse na cruz por você, né? Nenhum de nós merecemos isso. É por isso que é de graça, porque a gente não tinha como pagar esse preço, a gente não tinha como pagar essa condenação, a gente não tinha como sair disso. Só o sangue de um justo, que foi Cristo, né? Que veio aqui como homem, né? Muita gente fala que Jesus aqui veio 100% Deus e 100% homem. Isso não existe, isso é antibíblico, né? A Bíblia não fala isso, a Bíblia fala que ele se esvaziou de toda a sua glória para vir aqui, né? Se fez como homem e andou aqui em obediência o tempo todo. Porque se Jesus viesse aqui como Deus, a gente não tem como andar a semelhança nele, né? Porque ele é Deus, como é que a gente vai fazer uma coisa que a gente tá além das nossas forças, né? A gente não consegue, mas não, ele veio aqui como homem, né? E em obediência, ele obedeceu o tempo todo, ele andou a semelhança o tempo todo e alcançou a imagem, né? A Bíblia fala que ele é o resplendor da glória de Deus, né? Muito forte isso. Então, é isso, a gente tem que andar aqui da mesma forma que Jesus andou e crendo que é só por fé, né? Não é de obra, não é nada que eu possa vir a fazer aqui que vai me fazer merecedor disso. Nada me faz merecedor disso, é tudo de graça, né? E fala que não é de obras, para que ninguém venha se gloriar, né? Então, o nascer de novo é isso, né? Ele nada mais é do que crer em Jesus, né? Ah, mas eu já creio em Jesus, mas você crê em Jesus por causa disso, né? Você crê que ele é o seu salvador, mas ele veio te salvar disso? Porque se você acha que Jesus veio aqui para te dar dinheiro, para te dar carro, para te dar uma vida próspera, para te dar uma casa maravilhosa com piscina, ou qualquer coisa do tipo, Jesus não veio para isso não. Jesus veio para resgatar a humanidade dessa condenação, né? Então a gente precisa entender aí que a gente está sim afastado de Deus, que a gente não nasce aqui filho de Deus. A Bíblia fala que a gente nasce terreno, assim como o primeiro homem era terreno, que a gente nasce aqui dessa descendência aí de Adão, afastado, morto de Deus, e que Jesus veio para nos reconciliar com Deus. Ele é o único caminho que nos liga a Deus, né? Então a gente não nasce com certeza filho de Deus aqui nesse mundo. Então a gente precisa crer em Jesus para que o Espírito de Deus possa habitar em nós e a gente passe sim a ver o reino, né? A Bíblia fala sobre muito mais coisas, sobre como a gente tem condições de entrar nesse reino e como a gente faz para entrar nesse reino, né? A Bíblia é um livro que tem tudo aí, todas as orientações de Deus para a gente se tornar a imagem dele, para a gente andar a semelhança e se tornar a imagem, porque esse é o propósito de Deus para a humanidade, né? Para todo homem, né? Mas a gente tem que querer. Então esse é o primeiro passo, é o nascer de novo, né? Então se você ouviu tudo até o final, se você gostou do que eu falei, procura a mim ou a quem te enviou essa mensagem, né? Que essa pessoa aí vai ter condições de te mostrar o que mais a gente precisa fazer para agora a gente entrar no reino, né? Eu falei sobre o que a gente precisa fazer para ver. Legal, eu vi, achei o máximo, gostei, eu quero isso para mim. Bom, é muito bom, mas também tem como você entrar. E aí, o que a gente precisa fazer para entrar? Então, é só você procurar ou a mim ou quem te enviou esse vídeo, né, que essa pessoa vai ter condições de te mostrar aí como é que o que a gente precisa fazer para agradar a Deus. Já que eu não consigo agradar por mim, sozinho, né, seguindo meu coração, o que eu faço para entrar no reino? O que eu faço para andar a semelhança? Como eu ando a semelhança? Né? Essas respostas estão todas na Bíblia e a gente precisa conhecer a Bíblia para a gente conhecer a Deus. Fique na paz do Senhor Jesus.